Vídeo e áudio número 8, crime de genocídio. E aqui retomamos, turma, a nossa análise sobre a evolução e a retomada desse processo evolutivo do crime de genocídio no direito penal internacional. Após o término da Guerra Fria, em 1989, dois tribunais serão criados, tribunais ad hoc, assim como era Nuremberg, assim como foi Tóquio, porém não militares. Foi o Tribunal Criminal Internacional para a ex-Yugoslávia e o Tribunal Criminal Internacional para a Ruanda. Dois tribunais criados, como eu disse, ad hoc, porque um voltado especificamente para o julgamento dos criminosos de guerra, criminosos contra a humanidade e genocidas de cada um desses dois conflitos, assim como o outro, um para a Ruanda, o outro para a ex-Yugoslávia. Esses tribunais, embora eu tenha dito aqui agora que julgaram também crimes contra a humanidade e crimes de guerra, julgaram, especificamente porque nos interessa aqui, também crimes de genocídio. Veja, o Estatuto do Tribunal Criminal Internacional para a ex-Yugoslávia foi previsto, portanto, em seu artigo 4º, o crime de genocídio. Já no Tribunal Criminal Internacional para a Ruanda, o delito de genocídio foi previsto no seu artigo 2º. O que ocorre rapidamente, apenas para contextualizarmos. Em Ruanda, em 1994, um conflito já antigo entre Hutus e Tutsis. Havia também os Tuás, que são uma terceira etnia de Ruanda, mas especialmente entre Hutus e Tutsis, que já era antigo por conta da colonização alemã e depois belga. Os belgas separaram a população entre Tutsis e Hutus em critérios muito pseudocientíficos, não é? Os Tutsis mais longilíneos, mais altos, mais claros, escolhidos para serem a elite da sociedade ruandesa. Enquanto aos Hutus ficou reservado o trabalho pesado, os trabalhos menos valorizados, e, portanto, criando assim um ressentimento que foi formalizado, teve o ápice da sua formalização na criação de identidades separadas para essa população. Embora fossem tanto Hutus quanto Tutsis, sejam bantus, católicos, falam o mesmo idioma, enfim. Fato é que em 1959 os belgas vão embora, ocorre um primeiro massacre de Hutus sobre Tutsis, né? Eles eram a maioria da população, são até hoje. E em 1994, após o início de uma guerra civil cuja paz foi provisoriamente intermediada pelas Nações Unidas, pela missão de paz da ONU para Ruanda, a UNAMIR, sob a chefia do general Romeu Dallaire, a guerra civil é retomada e a partir de 4 de abril de 1994, por mais 3 meses, cerca de 1.100.000, mais ou menos, ruandeses, tutsis e hutus moderados são assassinados. Um verdadeiro genocídio, incentivado por rádios, etc., aqueles elementos que nós já analisamos aqui. No caso dos Balcãs, com a morte do Marechal Tito no final dos anos 90, no final dos anos 80, especialmente em 1989, a Iugoslávia se esfacela, já que ela era composta à força por indivíduos croatas católicos, sérvios cristãos ortodoxos, kosovares e bósnios muçulmanos, etc. E aí várias guerras são iniciadas nos anos 90 e em Srebrenica é praticado um grande genocídio, dentre outros que vão ocorrer naquele cenário. Estas são as circunstâncias, estes são os fatos que levarão a um incremento da violência e a uma sistematização de mortes de indivíduos vitimados por pertencerem a outros grupos étnicos. Então vejam só, os primeiros julgamentos por crime de genocídio ocorridos no período pós-Guerra Fria ocorrerão nesses dois tribunais ad hoc. Para vocês terem uma ideia das estatísticas, em Ruanda foram 93 denunciados ao tribunal, 61 condenados, 53 pelo crime de genocídio ou por crimes correlatos ao genocídio. No caso da ex-Yugoslávia, foram 161 denunciados ao tribunal, 80 condenados
5 pelo crime de genocídio, ou por crimes correlatos ao genocídio. 2 trabalhos, portanto, cada um desenvolvido por cada um dessas duas cortes, e que vão legar ao mundo, ao direito penal internacional e aos direitos humanos, importantíssimos passos evolutivos. Eu falaria primeiro do Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, International Criminal Tribunal for Rwanda, criado pela resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, número 955, de 8 de novembro de 1994. O primeiro caso que nós podemos chamar a atenção, dentre centenas que foram julgados, é o de Jean Paul Akayesu. Jean Paul Akayesu foi condenado à prisão perpétua em 2 de outubro de 1998, inclusive com essa sentença confirmada pela Câmara de Apelações da corte que eu já mencionei aqui, em junho de 2001. Então fica já um outro passo evolutivo. Assim como ocorreu com o Tribunal de Tóquio em relação a Nuremberg, possibilitou-se o recurso desses réus à Câmara de Apelação. Isso foi uma conquista e uma aproximação desses tribunais internacionais criminais ad hoc aos princípios mais reconhecidos do direito penal, não é? Jean Paul Akayesu está cumprindo a sua pena no Mali. E ele era o antigo prefeito da região ruandesa de Taba, também para a gente contextualizar o caso, e lá em torno de 2.000 Tutsis foram assassinados e milhares de mulheres estupradas entre abril e junho de 1994. Este é o contexto do caso Jean Paul Akayesu. No próximo áudio e vídeo vou voltar a ele, analisando os detalhes da sua condenação. Ok? Muito obrigado.